Aula 147. Concordância dos verbos ser, haver, fazer, dar e parecer. Como abertura, ouça esse poema de Olegário Mariano, O Enterro da Cigarra. As formigas levaram-na. Chovia. Era o fim. Triste outono fumarento. Perto, uma fonte em suave movimento, cantigas de água trêmula carpia. Quando eu a conhecia, ela trazia na voz um triste e doloroso acento. Era a cigarra de maior talento, mais cantadeira desta freguesia. Passo cortejo entre as árvores amigas. Que tristeza nas folhas, que tristeza, que alegria nos olhos das formigas. Pobre cigarra, quando te levavam, enquanto te chorava a natureza, tuas irmãs e tua mãe cantavam. Concordância do verbo ser. O verbo ser, exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico, não tem sujeito. Ele concorda com o predicativo. O sujeito é inexistente. O sujeito inexistente foi uma maneira que a nova gramática, a ortografia, as novas normas da ortografia reservaram para os verbos que não há muito interesse em saber qual é o sujeito da oração. Chove lá fora. Lógico que se refere a alguma coisa, mas, por ser complexo, sujeito inexistente. Troveja, anoitece. E o verbo ser, exprimindo o tempo ou fenômeno meteorológico, ele concorda com o predicativo, o que vem na frente. São 2 horas. Eram 3 da madrugada. Hoje é dia 12 de março. Hoje são 12 de março. Que horas eram? Eram 3 horas. Concorda com o predicativo. Se entre o verbo sem sujeito e o predicativo houver uma palavra, uma expressão que os afaste, ainda assim prefere-se a concordância no plural, mas nada impede que o verbo fique no singular. Exemplo extraído da minha gramática, de minha autoria e da minha pesquisa, por conseguinte. É perto de 5 horas. Era cerca de 20 de outubro. É menos de 2 horas. Então ficamos assim. Ou você diz, são perto de 5 horas, ou diga, é perto de 5 horas. A expressão, a palavra no meio, pode conduzir o verbo para o singular. O verbo ser, quando possui um sujeito não personificado, o sujeito coisas, e ele aparece, é muito clássico na língua, usada por todos os autores, inclusive modernos, que o verbo concorde com o predicativo, mas não sujeito personificado. Assim, o maior contrário da luz
são as trevas. O sujeito não está personificado, então é muito eufônico a concordância com o predicativo, é muito mais sonoro. Tudo são trevas. Tudo eram espinhos. Trabalho são lágrimas. 5 milhões é rio de dinheiro. Padre Vieira, a primeira maravilha foram as pirâmides do Egito. A natureza são as flores. Nada impede que você faça a concordância com o sujeito. Por exemplo, a despesa é R$10. Nada impede. Ou ainda, como Rodrigues Lobo, o maior trabalho que tenho é os pastores com que trato. O maior trabalho é os pastores. Ou como disse Castilho, redobra a ventania, a chuva é cataratas, a chuva é cataratas. Mas eu estou ensinando que a concordância melhor, mais eufônica, a melhor porque é mais comum nos escritores, jornalistas, aqueles que usam a palavra, que eu dissesse a chuva são as cascatas. É mais eufônico. Se o sujeito for personificado, essa concordância excepcional é proibida. Aí não pode. Por exemplo, Cícero foi às delícias de Roma. E nunca Cícero foram às delícias, nunca. Porque o sujeito está personificado. Outros exemplos? Os poetas são a glória da pátria. O homem é cinzas. Lúcia é os encantos da família. Ana Paula é as meninas dos meus olhos. Essa é a concordância do verbo ser. Verbo fazer. Concordância do verbo fazer. O verbo fazer, exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico, ele fica no singular. Ele não concorda com o seu objeto direto ou seu adjunto adverbial. Não concorda, lógico que não. Ele fica no singular porque o sujeito é inexistente, exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico. Faz 3 anos. Fazia 2 meses. Fará 14 dias. Se o verbo fazer vier auxiliado por um outro verbo, formando uma locução verbal, é lógico que esse verbo auxiliar fica no singular. Ouça, vai fazer 2 anos. Há de fazer 3 dias. Ia fazer 4 semanas. Deve fazer calor e frio. Os autores são unânimes nessa orientação. Não há discórdia. O verbo fazer, exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico, fica no singular. Quer venha sozinho, quer venha com um verbo auxiliar. Ouça alguns exemplos clássicos. Vou falar de Camilo Castelo Branco. Faz agora 20 anos que ali se inaugurou a perfectibilidade lírica. Herculano. Faz agora 3 anos e 1 dia. Bernardes. 3 anos faz agora que eu recebi uma carta sua. O verbo fica no singular. Concordância do verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal.
não concorda com seu objeto direto. Ele não tem sujeito. Quando eu digo há festas, sujeito inexistente. Festas, objeto direto, e você não pode concordar o verbo com o seu objeto direto. Nunca hão festas. Então, havia razões. Houve eleições. Haverá dúvidas. Vez ou outra, a gente percebe algum erro. Ou numa revista, ou raramente num jornal, ou num discurso na Câmara dos Deputados, em que se diz leis sempre houveram, ele errou, leis sempre houve. O verbo haver, no sentido de existir, fica no singular. Se ele vier acompanhado por um auxiliar, ele continua no singular. O auxiliar fica no singular. Ouça, vai haver festas, deve haver razões, há de haver eleições, ia haver dúvidas. O verbo haver pode, e nada impede, que ele seja auxiliar de um verbo pessoal. Então ele concorda com o sujeito daquele verbo. Tudo bem. Quando eu digo vós haveis de crer, hão de cair as folhas, hão de cair as folhas. O verbo é cair. O verbo haver é meramente um auxiliar. Haviam de calar as vozes, hão de penar os ditadores. O verbo haver só é impessoal no sentido de existir. Se ele tiver um outro sentido, que é raro, mas vocês já ouviram, aí ele tem sujeito com o qual concorda. É no sentido de existir que ele é impessoal. E cá entre nós, o sentido de existir é o mais comum em seu uso. Os exemplos que eu vou dar são mais exemplos da língua, mas pouco usados. Ouça, os trabalhadores houveram do empregador uma remuneração mais condigna. Os operários, os trabalhadores houveram uma remuneração mais condigna, sentido de obter. Ele é pessoal. Há um outro sentido. Ouça um outro sentido. Os alunos houveram que a obra fosse camoniana. Qual é o sentido? Pensaram. Não é existir. Outro sentido. Os alunos houveram-se bem nos exames. Qual é o sentido? Portaram-se. Não é existir. Mais um sentido. Se não estudares, haverás comigo. Haverás comigo? Prestarás conta. Não é existir. O verbo existir, no sentido, o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Fica no singular. Salvo esses casos em que eu mencionei que ele está em outro sentido. Tome cuidado com o seguinte. O verbo haver só é impessoal no sentido de existir. Mas o verbo existir é pessoal. Tem sujeito com o qual concorda. Quer venha sozinho, quer venha com auxiliar. Ouça os exemplos. Existem festas, existiam razões, existiram dúvidas, existirão eleições. Com auxiliar, devem existir festas, vão existir dúvidas, iam existir dúvidas e hão de existir eleições. Hão de existir. O verbo haver é auxiliar do verbo existir, que é pessoal. As expressões há pouco, há século, há anos, há meses,
a semanas, a minutos, a segundos, são escritas com H ou sem H. Com H, quando a circunstância for passada, que equivale ao verbo fazer. Assim, há dias, viu. Há segundos, partiu. Há pouco, encontrei-o. Há meses, estudava inglês. É como se fosse o verbo fazer. Faz meses. Se a circunstância for futura, omite-se o H nessa construção. É meramente uma preposição, não é verbo. Assim, há dias, vê-lo-ei, sem o H. É meramente uma preposição. Há segundos, partirá. Há pouco, encontrá-lo-ei. Há meses, estudarei inglês. E por último, do verbo haver, as expressões haja vista variam de acordo com o sujeito da oração que aparece. Eu diria, haja vista o nordestino, mas diriam também, hajam vista os nordestinos. A ideia da frase é, os nordestinos tenham vista para o que eu estou dizendo. Se eu digo que na Europa há povos muito educados, eu diria, hajam vista os portugueses. Eles tenham vista para o que eu estou dizendo. Esse vista é vista mesmo, olhar para o que eu estou dizendo. Haja vista o ideal e hajam vista os ideais. Concordância do verbo dar. Concordância do verbo dar. O verbo dar, exprimindo horas, seguido de horas, ele tem o sentido de bater, soar, tinir, badalar. Essa é a ideia do verbo. Então a concordância melhor é que se faça com o sujeito da oração, ou seja, com as horas dadas. Então é melhor assim, deram 5 horas no relógio da matriz. Vamos analisar essa frase. Deram 5 horas no relógio da matriz. Sujeito, 5 horas. No relógio, adjunto adverbial de lugar, no relógio da matriz. Da matriz, adnominal de relógio. Porque 5 horas soaram, bateram, tangeram, tocaram, tiniram, marcaram no relógio da matriz. Eventualmente, encontra-se em alguns autores a preferência pelo singular, dizendo, deu 5 horas no relógio da matriz. Bom, aceita-se, mas a análise seria diferente. Sujeito da oração indeterminado. E 5 horas seria o objeto direto. Mas a concordância com o plural é a mais correta. Por que é a mais correta? Porque é a mais comum, porque é assim que se fala. Concordância do verbo parecer. O verbo parecer, seguido de um infinito, de um verbo no infinito, tanto faz. Ele, verbo parecer, concordar com o sujeito, ou ele ficar no singular e deixar que o infinito se flexione. É muito elegante até, é muito clássico, é muito bonito. Ouça, os rios parecem murmurar. Ou os rios parecem murmurarem. Eu deixo no singular e flexiono o infinito. No primeiro caso,
os rios parecem murmurar, o sujeito da oração, os rios, e o predicado parecem murmurar. Numa segunda hipótese, ou voltando ainda, os rios, sujeito, parecem o verbo e murmurar, uma oração predicativa. Mas se eu digo, os rios parecem murmurarem, é como se eu dissesse, parece que os rios murmuram, ou murmurem. Então essa oração seria o sujeito do verbo parecer. Outros exemplos. Os mares parecem cantar, ou os mares parecem cantarem. Vamos ver uma frase de Latino Coelho. É nesta nova romaria que os perigos e trabalhos parecem andarem à porfia. Os trabalhos parecem andarem. Ele preferiu a concordância com o infinito. Vamos ver Herculano. Os mares pareciam, naquela hora, recordar-se ainda do rugido harmonioso do estio. Ele prefere fazer a concordância com o verbo parecer e não com o predicativo. Vamos ver Osman Lima. Os gritos pareciam vir de longe. Preferiu a concordância do verbo parecer. Mas vamos ver agora Rui Barbosa. Estas palavras parecem reproduzirem ao ouvido a voz dos animais. Ficou bonita a frase. Ouça novamente. Estas palavras parecem reproduzirem ao ouvido a voz dos animais. Vamos fazer alguns exercícios. Eu vou propor umas 15 orações para a gente conversar com elas. Eu, você e a oração, e o autor. Eu estou com uma frase aqui, a número 1, de Garrett. Eram fins deste mês consagrado a João. Eram fins deste mês consagrado. Eram fins. Observa que o verbo ser está exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico, no caso tempo, e o autor então preferiu concordar, fazer a concordância com o que segue, com o predicativo. Eram fins. É como se dissesse, são 2 horas. Essa é a concordância que o autor reservou para a frase. Uma frase de número 2. Quincas Borba, Machado de Assis. Era perto de 2 horas. Vamos analisar essa frase? Ele poderia ter dito, eram perto de 2 horas. Ele preferiu a concordância no singular. Porque existe essa expressão perto de que afastou do predicativo. Se ele dissesse, eram perto de 2 horas, não seria um erro. Poderia ser a concordância, mas ele preferiu o singular. Oração 3, de Garrett. Eram mais de 10 horas da manhã. Eram mais de 10 horas. Ele fez a concordância com o predicativo, porque o verbo ser está exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico. No caso, tempo. Machado de Assis, oração 4. O que aí vai são umas poucas páginas. O que aí vai são umas poucas páginas. O sujeito da oração é esse que, aquilo que aí vai. O que vai, mas o que vai está no singular. Ele não deveria ter dito o que aí vai é umas poucas páginas? Bom, ele diria. Mas eu ensinei que quando o sujeito não for personificado,
o verbo pode concordar com seu predicativo. Lembra? Tudo são flores. Nesse caso, Machado de Assis elegantemente preferiu a concordância com o predicativo. O que aí vai são umas poucas páginas. Outra frase de Machado de Assis. A causa eram seus projetos. Concordou o verbo com o predicativo, porque o sujeito não é personificado. Oração 6. Uma frase de Bernardes. O homem já é cinzas. Por que ele não fez a concordância com o predicativo? Por que ele não disse o homem já são cinzas? Por quê? Nós ensinamos agora que quando o sujeito for personificado, o verbo ser obrigatoriamente concorda com o sujeito. Uma frase do Padre Vieira. Cada um é suas ações. Cada um é suas ações. Por que o Padre Vieira não disse cada um são suas ações? Porque cada um é o sujeito da oração. E esse cada um é pessoa, está personificado, é cada pessoa. Então, o autor preferiu o verbo no singular, como estamos ensinando. Oração 8. Rui Barbosa. Leis há e não poderá deixar de haver. Rui Barbosa. Leis há. Ele não poderia ter dito leis hão e não poderão deixar de haver? Como é que eu ensinei? Ensinei que o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, não tem sujeito, e o verbo fica necessariamente no singular. Então, Rui Barbosa foi preciso na construção da frase, nem podia ser diferente. Leis há e não poderá deixar de haver. Nessa mesma frase de Rui Barbosa, na mesma frase dele, eu vou colocar o verbo existir. Como é que eu diria? Leis existem e nunca poderão deixar de existir. Está entendendo? Outra frase, a 9. Leis existiram e nunca poderiam deixar de existir, parecido com o que eu falei agora. Já disse. O verbo existir tem sujeito, com o qual concorda. A oração 10. Leis vai haver e nunca poderão deixar de existir. Leis vai haver? Por que não seria leis vão haver? Porque o verbo é haver. E ele transfere para o auxiliar a sua impessoalidade. Ele é impessoal. Mas na segunda parte da oração, eu coloquei o verbo existir, que vem com 3 auxiliares. E eles vão, e um deles vai para o plural, porque o sujeito é leis. Vamos analisar a frase 10. Leis vai haver, sujeito inexistente, leis, objeto direto. E nunca poderão deixar de existir, sujeito, leis. E ponto final. Oração 11. Faz, no mês que vem, 5 anos. Uma frase de Camilo Castelo Branco. Faz, no mês que vem, 5 anos. Camilo Castelo Branco deixou o verbo no singular. Por quê? Faz no mês que vem 5 anos?
Faz, no mês que vem, 5 anos. Não é fazem 5 anos? Não é. Por quê? Porque o verbo fazer, exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico, é impessoal, não tem sujeito, e ele fica no singular. Oração 12. Vai fazer no mês que vem 5 anos. Vai fazer? Por que não é vão fazer? Porque o verbo fazer, exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico, transfere para o seu auxiliar a impessoalidade. Machado de Assis. Iam dar 6 horas. Fez a concordância de acordo com aquilo que nós estamos ensinando. Ou seja, o verbo dar, seguido de horas, tem o sentido de bater, soar, repicar, badalar. E por conseguinte, o sujeito são 6 horas. É como se fosse 6 horas bateram, badalaram, repicaram, soaram. Ele colocou iam dar, porque o verbo dar transferiu sua pessoalidade ao auxiliar. Machado de Assis. Oração número 14. Um desses raios úmidos que parecem vir de olhos que choram. Parecem vir. Raios que parecem vir. Ele preferiu concordar o verbo parecer com o sujeito. Estabelecer a concordância do verbo parecer com o sujeito. E não com o infinito. Ele poderia ter dito, poderia. Um desses raios úmidos que parece virem de olhos que choram. Não quis. Estas palavras parecem reproduzirem aos ouvidos a voz dos animais. Já vimos o texto. O que ele disse? Parece reproduzirem. Preferiu a concordância com o infinito à concordância do verbo parecer. Frase que já vimos no desenrolar das aulas. Acredito que aprendemos a concordância do verbo ser, haver, fazer, dar e parecer. Na abertura desta aula, eu declamei um poema de Olegário Mariano. É um poeta famoso que nasceu em 1889 e morreu em 1958. Ele que escreveu a poesia com a qual eu abri a aula, O Enterro da Cigarra. No dia que ele morreu, em 1958, no dia em que Olegário Mariano morreu, o poeta Milton Mendes escreveu uma poesia, declamada talvez no dia que ele morreu. Cigarra mestra. As cigarras cantavam nesse dia. Dir-se-ia ser o sol que as inspirava. Uma delas, porém, já não vivia, mas desse musical participava. As formigas levavam-na. Chovia. No enterro da cigarra, ele cantava, e hoje que esse sol resplandecia, o coro das cigarras o exaltava. Quando uma cigarra falta, outra aparece a cantar em seu ritmo cigano, a beleza do céu que não fenece. E o fim da formiga? Ignoto, insano, enquanto que as cigarras bem merecem a glória de um Olegário Mariano. A minha pátria é a língua portuguesa.